Olá, alunos! Hoje a gente vai conversar sobre mais um tópico aí da física, começando a conversar com vocês sobre eletrodinâmica. A eletrodinâmica, ela fala sobre carga, só que não é mais carga parada como era na eletrostática. Agora nós estamos falando de carga em movimento, beleza? Agora o que eu vou fazer com vocês? Você pode perceber que o quadro está bem limpo. Nessa porção de cima a gente vai fazendo anotações. Tudo que for explicado a gente vai sintetizar por meio de um tópico para você ir organizando esse conteúdo na cabeça de vocês. Depois eu preciso que você faça um resumo dessa aula. Isso é bem importante. Esse não é um quadro que está aí para você copiar. É um quadro para você fazer anotações e aprendendo e juntando o conteúdo na cabeça. É o que eu faço sempre quando a gente tem um conteúdo novo, tá? Aqui a gente vai ter um conteúdo bem novo, eletrodinâmica. Vamos começar pensando o seguinte: o que faz alguma coisa ter carga elétrica? Tu vai pegar um corpo. Por que ele tem carga elétrica? Porque ele tem elétrons? Porque ele tem prótons? Isso aqui tem carga elétrica? Não tem carga elétrica, porque a quantia de prótons é igual à quantia de elétrons. Então a carga elétrica nessa coisa é zero. Agora, a partir do momento que eu tenho diferença entre prótons e elétrons, aqui eu tenho 4 elétrons e 3 prótons, há carga elétrica. Então o que acontece aí? Eu botei uma coisinha aqui positiva, significa que ele tem mais prótons que elétrons. E botei aqui uma coisinha negativa, significa que ele tem mais elétrons do que prótons. A partir do momento que eu ligar esses dois caras por meio de um fio condutor, por meio de um metal, o que vai acontecer? Esses aqui são dois polos. Polo. Isso aqui também é um polo. Só que esse é o polo negativo. E esse é o polo positivo. Significa que aqui a gente tem muito elétron. Elétron sobrando. E aqui a gente tem próton. Próton sobrando. Agora, aqui não vai ter elétron? Vai. Aqui não vai ter próton? Vai. A gente vai olhar para quem? A gente vai olhar só para os elétrons. Porque próton está preso no núcleo. Próton precisa de uma energia muito grande para se movimentar. Então a gente esquece ele. A gente vai olhar só para os elétrons. A partir do momento que eu liguei o polo positivo no polo negativo por um condutor, por um fio condutor, eu estou dando caminho para esses elétrons que estão em abundância no polo negativo virem para o polo positivo. Então, como eles estão em abundância aqui, eles vão correr e vão vir para cá. Isso é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Corrente elétrica é fluxo ordenado de elétrons. Então eu vou colocar aqui em cima, ó, um conceito para vocês. Deixa eu fazer ele vermelhinho. Corrente elétrica. Corrente elétrica simbolizado pela letra I minúscula. É fluxo de elétrons. Fluxo de elétrons. Legal. Aí é o seguinte, tem que ter condutor e tem que ter dipolo. Tem que ter dipolo, um polo positivo e outro negativo. De dois polos. Legal. Qual que é o sentido da corrente elétrica?
Cara, os elétrons não estão em abundância aqui, então os elétrons eles vão vir daqui para cá. Os elétrons vêm do negativo para o positivo, porque eles estão sobrando aqui. Então, o sentido dos elétrons é aqui, ó. Sentido dos elétrons. Mas, infelizmente, a física tem erros. E os caras, quando descobriram isso aqui, eles acharam que a corrente elétrica ia do positivo para o negativo. E até hoje a gente usa isso. Então o sentido convencional, que foi convencionado, que foi acordado na corrente elétrica, é do positivo para o negativo. A corrente elétrica se move do positivo para o negativo. Agora, os elétrons, quando a gente vai fazer uma análise do que acontece realmente ali, eles vão do menos para o mais. Por quê? Porque elétrons estão sobrando aqui. Então, para neutralizar o sistema, o objetivo é sempre neutralizar o sistema, eles vão querer vir para o positivo, para namorar prótons. Legal? Isso aí é bem importante, então vamos escrever aí sentido da corrente. O sentido da corrente é do mais para o menos. Vamos escrever aí sentido dos elétrons menos para o mais. Professor, como é que eu lembro disso aí? Cara, sempre parte do que acontece de verdade. Tu sabe que tem mais elétron aqui, então os elétrons vão querer sair daqui e vir para cá. Esse é o sentido dos elétrons. E eu convencional, então, é o contrário. É isso. Tá, o que mais que a gente tem aí? Vamos escolher mais alguma coisa. A gente vai começar a simbolizar um circuito elétrico da seguinte forma. Isso aqui é um símbolo que vocês têm que dominar. Riscão e risquinho do lado do outro. Escolhe. Um é positivo, outro é negativo. Um risco é o polo positivo, outro risco é o polo negativo. Chuta. Qual que é o positivo? O maior, né? Vai chutar o maior. Legal? O que faz ter corrente elétrica? Assim só, tá bom? Não, eu tenho que ligar esses dois aqui, ó. Eu tenho que ligar eles dois. Então, a partir do momento que eu ligo o polo positivo por um fio até o polo negativo, tem corrente elétrica. Esse aqui é uma representação do circuito. Então, circuito você faz riscão, risquinho e liga eles aqui, ó. Liga eles aí. Você não precisa colocar o mais e o menos, tá? Isso é acordado, o maior sempre o positivo, o menor sempre o negativo. Você pode também fazer um desenho aí no circuito no sentido da corrente elétrica. Você sabe que a corrente elétrica ela vai no sentido contrário dos elétrons. Os elétrons eles saem da onde? Eles saem do menos e vão para o mais. Então os elétrons saem daqui e vão, percorrem tudo isso aqui, chegam aqui. Então você sabe que a corrente elétrica ela vai sair do mais, então ela vem para cá, ó. Esse é o sentido da corrente elétrica aí. Isso você pode representar no esquema. Também é bem importante, isso aparece bastante. Sempre saindo do menos, né? Você pode até fazer assim, ó. Pode até fazer maiorzinho. Ó, ele veio pra cá, pá. Como tu quiser. Desde que tu bota a seta pro lugar certo em algum momento, tá valendo, tá? E agora eu vou botar aqui em cima, pequenininho. Acho mais... fica mais visível aí o que tá acontecendo.
Professor, não tem conta? Tem bastante conta. No meio disso aí tem conta. As fórmulas são bem de boa. Toda fórmula tem 3 coisas. Bem facinho. Vai ter musiquinha para vocês decorarem as fórmulas. Mas por enquanto vamos devagar, vamos associando a parte teórica. Tá, então você entendeu que isso aqui é um circuito. Mas professor, eu não entendi direito o que é esse positivo e o negativo na prática. Na prática? O que é na prática? Então vamos lá. Quando eu pego uma pilha, a pilha tem um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo da pilha é o que tem a cabeça para fora. O polo negativo da pilha é a bundinha. Legal, isso aí é bom que tu saiba também. Vamos botar aqui em cima. A pilhazinha, cabecinha positivo, bundinha negativo. Então, esse esquema que eu faço aqui nada mais é do que uma pilha. Uma pilha que tá como? A cabecinha tá pra cá e a bundinha tá pra cá. É como se fosse isso aqui, ó. Tchurum, tcharam. Então eu liguei o polo positivo ao polo negativo dela, vai ter diferença de potencial. Diferença de potencial, ou melhor, diferença de polo, representado por DDP. DDP o que é mesmo? Diferença de potencial. De macete eu passo para vocês aí, ó. Diferença de polos. Então é a diferença entre o polo positivo e o negativo que faz ter corrente elétrica. É a DDP, a diferença de polo, a diferença de potencial que faz existir corrente elétrica, existir fluxo de elétrons. Então beleza, quando eu ligo essa pilha aí no circuito, eu estou criando uma diferença de potencial que vai fazer com que elétrons saiam da parte negativa, onde é mesmo? Na bundinha, e percorram isso aqui. Agora eu sei que a corrente elétrica vai ao contrário, então ela vem daqui, do positivo. Maneiro, maneiro, maneiro. Mas pra que serve isso aí? Eu não entendi. Cara, eu vou pegar aqui, ó, em qualquer lugar aí, eu vou botar um aparelho. Pode ser, eu sou horrível de desenho, como vocês bem já sabem. Pode ser uma luzinha. Aí o que acontece? A corrente elétrica vai vir aqui, ó. Ela vai chegar aqui, vai entrar aqui em cima, vai passar por uns filamentos de tungstênio que emite muitos fótons quando a corrente elétrica passa por ele. A corrente elétrica continua aqui e vem para cá, pá, volta para pilha. Isso aqui não acaba não, professor, porque você falou o seguinte, que nós temos um polo negativo e um polo positivo. E os elétrons, eles estão no polo negativo, não estão? E eles vão querer ir para o positivo, para neutralizar o sistema. E eles não conseguem? Isso aqui não vai neutralizar? Ah, neutraliza sim. E quando que neutraliza? Quando a pilha acaba. Quando a pilha acabar, é porque acabou a diferença de polo. Esse polo aqui está igual a esse aqui. Então não tem mais negativo e positivo. Eles estão iguais os dois. Eles estão iguaizinhos. Ninguém está com mais, ninguém está com menos. Eles estão na mesma potencial. E por isso não vai ter corrente elétrica. Por isso que você tem que guardar que a DDP é quem gera corrente elétrica. Tungstênio, então, aqui. Ah, e quando o filamento de tungstênio, que é um filamento aqui, ele rompe, o circuito acaba também, porque os polos não estarão mais ligados. Porque o que acontecia? Esse fio vinha até aqui, ó, e ele ligava num negocinho que tem aqui, dentro nessas lâmpadas aí, entra aqui, ó,
Aí aqui, volta, sai. Então quando esse filamento rompe, o polo positivo e o negativo não estão mais ligados. Então eu não tenho mais EDP. Por isso não temos corrente elétrica. Isso é o que acontece naqueles pisca-pisca, que estão em série. Você tem que desligar. Você tem que desligar, tirar uma lâmpada rompida e substituir por outra para todas funcionarem. Porque se uma estragar, acontece isso, ele rompe o sistema e outras que estariam ligadas aqui, ó, por exemplo, elas não iam ter corrente elétrica, não iam ter EDP. Show de bola? Aí a gente já tem um conteúdo bom. Vamos evoluir mais alguma coisa aí. Existe um aparelho bem importante chamado resistor. O resistor, a gente representa ele no circuito dessa forma aqui, ó. Tu vem aqui em qualquer parte do circuito que tu quer botar ele e faz uns negócios assim. Esse é o resistor. Se você olhar ali, você vai saber que tem um resistor. Pode ter até mais resistores, pode ter infinitos resistor ali. Infinito não, né? Milhares de resistor ali, beleza. Para que serve o resistor? A função do resistor é resistir, olha lá, resistir a corrente elétrica. Então o que vai acontecer? Essa corrente elétrica sai dali, vem para cá, vai querer passar e esse cara vai dificultar a passagem. Ele vai dificultar a passagem. Isso a gente chama de efeito Joule. Efeito Joule. Efeito Joule é o que o resistor faz. É transformar, vamos escrever aí, transformar energia elétrica em energia térmica. Então o que vai acontecer é o seguinte: a corrente elétrica aqui vai percorrer e vai chegar nesse resistor. Quando ela chega aí, esse resistor ele tá tudo bagunçado assim, ó. É um fio todo enroladão. Ele tá assim para dificultar a passagem da corrente. E ele vai fazer com que essa energia elétrica que estava vindo aqui, ela se transforme em uma outra coisa, em energia térmica, em calor. Tu vai botar a mão lá, tu vai sentir o negócio quente. O resistor é muito importante para uma coisa que tem certeza todo mundo adora, que é o chuveiro. A torneira elétrica, aquela que esquenta a água, também tem resistor, que vai transformar a energia elétrica em energia térmica. A torradeira, entre outros exemplos. Tudo que tem uma transferência de energia elétrica para energia térmica é um resistor. Aí nós temos que lembrar que o resistor é esse símbolo aqui, então. Beleza? Tá lá no circuito, pode colocar vários. Não vou mais apagar, tá? Vou deixar essa parte aqui de baixo também como anotação. Agora a gente já está um pouco avançado. Não vou mais precisar de todo o espaço. Aí outra coisa que nós temos aí. O que mais é para mostrar para vocês? Nós temos alguns tipos de circuito. Vamos colocar dois resistores
dois tipos de circuito, eu vou colocar 2 resistores em cada um desses circuitos. Vou colocar aqui o outro. Beleza. O que nós temos aqui? Um circuito, aqui é positivo, aqui é negativo, elétrons saem daqui para cá, então a corrente sai daqui para cá. Representado pela letra E. Aqui nós temos 2 resistores, que eu vou chamar de R1 e R2. Esses resistores, olha o que está acontecendo aqui, ó. Essa corrente, ela vem para cá, ó. Ela vem, ela passa por esse aqui, ele vai resistir a ela, vai gerar calor, mas ela vai continuar passando. Vai chegar nesse aqui, ele vai resistir, vai gerar calor e ela continua passando, até chegar aqui. Legal. E agora, nesse segundo exemplo, veja, o positivo está aqui, o negativo está aqui. Então os elétrons saem do negativo e vêm para cá. Logo, é ao contrário que a corrente vem. Então a corrente vem para cá. Beleza. Veja, essa corrente saiu daqui e veio para cá. Ela veio para cá e quando ela chegou aqui, ela vai ter 2 caminhos para escolher. Ela veio para cá, ó, só um caminho só. Que nem aqui, ó, um caminho só, o caminho inteiro. Aqui não, ela tem uma bifurcação. Essa corrente vai se dividir em 2. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. E quando chega aqui, elas se juntam de novo. Tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos divisão de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica não é a mesma em todo o circuito. Aqui sim. Aqui a corrente é sempre a mesma, porque ela não se divide nunca. Esse aqui é um circuito que eu chamo circuito em série. Ele é em série. E esse aqui é um circuito que eu chamo de circuito em paralelo. Circuito em série, circuito em paralelo. É em paralelo porque eles estão emparalelados. Tá aqui, ó. E tem divisão de corrente elétrica. Um macete que eu dou pra você é o seguinte, ó. Esse aqui é um circuito em série I. Série I porque ele tem o I constante. Então ele é série I porque ele tem o I constante. Macete, tá? O nome certo é série E. A gente vai falar série I para lembrar que a corrente é sempre a mesma. E esse aqui é um circuito em paralelo. Paralelo. Que não sei se eu já falei pra vocês, não falei, mas U é a letra que a gente usa para DDP. Então corrente elétrica é I, DDP é U. O que é constante nesse circuito em série, onde não tem divisão de corrente? A corrente é sempre a mesma. Ele é em série I, a corrente é sempre a mesma. Agora, aqui nós temos em paralelo, porque a diferença de potencial entre 2 pontos é sempre a mesma. Se eu pego aqui e aqui, a gente vai ter a mesma DDP, tá? Seja por qual lado for. Para essa aula, é isso que eu tenho que falar para vocês. Eu preciso muito que vocês dominem todos esses conceitos. Essa é uma aula introdutória, é uma aula básica. Façam os exercícios teóricos e eu espero vocês para a próxima aula.